Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 8 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E em nome de Jesus também, eu quero pedir a cada um de vocês. Nosso canal está quase chegando a 10 mil inscritos. Faltam 283 pessoas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, convide as pessoas da sua família, os seus amigos para se inscreverem. E assim vocês vão estar me ajudando muito nessa missão de evangelizar. Deixando também o seu joinha, deixando os seus comentários na pregação de hoje e compartilhando essa pregação para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a simplicidade da pregação do Evangelho. Eu queria hoje trazer para vocês, para nós, uma pregação sobre o Espírito da Verdade. Nós precisamos entender a graça do Espírito Santo em nós e lembrar que daqui a alguns dias nós vamos celebrar a grande festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. No Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 17, Jesus disse que o mundo não é capaz de receber o Espírito da Verdade porque não o vê nem o conhece. Mas do outro lado, nós cristãos temos a graça de ouvir e de conhecer e de experimentar o batismo no Espírito Santo na nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa história, no nosso agir, porque o Senhor, Ele está agindo, e o Espírito da Verdade, Ele é derramado no nosso coração. O Padre Paulo Ricardo, falando sobre o Evangelho de hoje, ele disse assim: os apóstolos tiveram o melhor dos mestres, a sabedoria encarnada, que não engana nem se engana. Eles tiveram a melhor das escolas, a vida pública de nosso Senhor, rica em exemplos e palavras. E os apóstolos tiveram o melhor preparatório para o apostolado, nada menos do que 3 anos ao lado do enviado do Pai por excelência. Mas mesmo assim, nada disso fez desnecessária a graça interna e de iluminação do Espírito Santo, sem a qual não se crê como convém, nem se crê tudo o que se pode crer. É Jesus mesmo quem diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Isto é, muitos pontos da minha doutrina a vós é entregue com um sagrado depósito, mas não sois capazes de compreender agora, porque vos falta ainda inteligência
para penetrar cada vez mais fundo nas riquezas e no mistério de minhas palavras. Por isso, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. A vós, como igreja docente, dando-vos um conhecimento mais preciso dos mistérios da fé, que é a vez de distinguir em artigos e dogmas e ensinar a todos como verdades da fé divina, e aos demais como igreja discente, dando-lhes a graça de crerem com maior firmeza, com uma fé mais profunda e com maior claridade, por uma fé mais distinta. São essas as graças que devemos pedir ao Espírito Santo, a quem iremos render especiais homenagens dentro de poucos dias, na solenidade de Pentecostes. Que Ele, um só Deus com o Pai e o Filho, ilumine a nossa inteligência, inspire nossa vontade para crermos como convém a salvação e nos conduza a uma compreensão mais profunda e saborosa daqueles mistérios que, revelados por Cristo de uma vez para sempre, esperamos contemplar um dia a plena luz, não mais envoltos na obscuridade da fé, mas na claridade da santíssima face do Deus que é uno e trino. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra hoje é para alegrar o nosso coração e para nos fazer entender a ação poderosa do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Quando o Senhor, Ele vai falar e preparando o coração dos discípulos, Ele vai dizer isso. Muitas coisas vocês não vão compreender, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vai vos conduzir à verdade plena. É por isso que nós precisamos todos os dias pedir: vem Espírito Santo. É por isso que nós precisamos todos os dias abrir o coração ao batismo no Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos também todos os dias ouvir a pregação da palavra de Deus, ler a Sagrada Escritura. Sabe por quê, meus irmãos? É uma experiência pessoal e eu sei que muitos de vocês já viveram. Em muitas situações, nós lemos a Bíblia e as pessoas dizem assim: eu leio, mas eu não consigo guardar nada. Mas continue lendo, sabe por quê? Porque o Espírito da verdade, ele age no momento certo, quando nós precisamos daquela palavra para nos fortalecer ou para nós evangelizarmos alguém. Entra a ação do Espírito Santo, que vai nos fazer recordar, que vai nos fazer lembrar. Jesus falava com os discípulos: olha, vocês não vão compreender agora muitas coisas que eu falei com vocês, mas eu vou continuar falando, porque na hora certa o Espírito da verdade vai vir. Ele vai abrir o entendimento de vocês, para que vocês possam compreender. Nós, meus irmãos, não vivemos uma mentira, não vivemos um engano, uma falsidade. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Vivemos a verdade que vem do Senhor e que ilumina a nossa vida. Também, sobre o Evangelho, o Papa Francisco, em uma de suas homilias, ele disse assim: vivemos numa época em que se é bastante cético em relação à verdade. Bento XVI falou muitas vezes de relativismo, ou seja, da tendência a considerar que não existe nada de definitivo e a pensar que a verdade depende do consenso ou daquilo que nós queremos. Então surge a interrogação: existe verdadeiramente a verdade? O que é a verdade? Podemos conhecê-la? Conseguimos encontrá-la? E aí vem ao pensamento
a pergunta do procurador romano Pôncio Pilatos, quando Jesus lhe revela o sentido profundo de sua missão. O que é a verdade? Pilatos não consegue entender que a verdade estava ali diante dele. Não consegue ver em Jesus o rosto da verdade, que é o rosto de Deus. E, no entanto, Jesus é precisamente isso, a verdade, que na plenitude dos tempos se fez carne, veio habitar no meio de nós, para que nós conhecêssemos a verdade. A verdade não se captura como uma coisa, mas a verdade encontra-se. Não é uma posse, é um encontro com uma pessoa. Mas quem nos faz reconhecer que Jesus é a palavra da verdade, o Filho unigênito de Deus Pai? São Paulo ensina que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser sobre a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. É precisamente o Espírito Santo, o dom de Cristo ressuscitado, que nos faz reconhecer a verdade. Jesus o define como Paráclito, ou seja, aquele que vem em nossa ajuda, que está ao nosso lado para nos sustentar nesse caminho de conhecimento. E durante a última ceia, Jesus garante aos discípulos que o Espírito Santo há de ensinar todas as coisas, recordando-lhes as suas palavras. São João capítulo 14, versículo 26. Então, qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida e na existência da igreja para nos guiar rumo à verdade? Antes de tudo, o Espírito Santo recorda e imprime no coração dos fiéis as palavras que Jesus disse. E precisamente, através de tais palavras, a lei de Deus, como tinha anunciado os profetas do Antigo Testamento, inscreve-se no coração e em nós torna-se princípio de avaliação das escolhas e da orientação das obras cotidianas, tornando-se princípio de vida. Realiza-se então a grande profecia de Ezequiel: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas manchas e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis, e sigais e observeis os meus preceitos. Ezequiel 36, versículos 25 ao 27. Com efeito, é do íntimo de nós mesmos que nascem as nossas obras. É precisamente o coração que deve converter-se a Deus. E o Espírito Santo transforma-o se nós nos abrirmos a Ele. Além disso, disse o Papa Francisco, o Espírito Santo, como Jesus promete, nos orienta para toda a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. Guia-nos não só para o encontro com Jesus, plenitude da verdade, mas nos faz inclusive dentro da verdade, ou seja, faz-nos entrar numa comunhão cada vez mais profunda com o próprio Jesus, nos proporcionando a compreensão das realidades de Deus. E não a podemos alcançar só com as nossas forças. Se Deus não nos iluminar interiormente, o nosso ser cristão será superficial. A tradição da igreja afirma que o Espírito da verdade age no nosso coração, suscitando aquele sentido de fé através do qual, como afirma o Concílio Vaticano II, o povo de Deus, sob a guia do magistério, adere à fé transmitida, aprofundando-a com juízo e aplicando-a mais plenamente na vida. Procuremos então perguntar-nos: estou aberto à ação do Espírito Santo? Peço-lhe que me conceda a luz, que me torne mais sensível às realidades de Deus? Essa é uma oração que devemos recitar todos os dias.
Espírito Santo, fazei com que o meu coração permaneça aberto à palavra de Deus, que o meu coração esteja aberto ao bem, que o meu coração se abra à beleza de Deus todos os dias. Gostaria de dirigir uma palavra a todos. Quantos de vós rezam todos os dias ao Espírito Santo? Serão poucos, mas nós temos que satisfazer esse desejo de Jesus e rezar todos os dias ao Espírito Santo para que abra o nosso coração a Jesus. Pensemos em Maria, que conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Lucas 2, versículos 19. Para que se torne vida o acolhimento das palavras e das verdades da fé, realiza-se e desenvolve-se sobre a obra do Espírito Santo. Nesse sentido, é necessário aprender de Maria, reviver o seu sim, a sua disponibilidade total a receber o Filho de Deus na sua vida, que se transforma a partir daquele momento. Através do Espírito Santo, o Pai e o Filho passam a habitar em nós. Nós vivemos em Deus e de Deus, mas a nossa vida é verdadeiramente animada por Deus? Quantas coisas eu ponho antes de Deus? E o Papa Francisco finaliza dizendo: estimados irmãos e irmãs, temos necessidade de nos deixarmos inundar pela luz do Espírito Santo, para que ele nos introduza na verdade de Deus, que é o único Senhor da nossa vida. Precisamos nos interrogar. Alguns passos precisamos dar para conhecer mais a Cristo e as verdades da fé, lendo e meditando a Sagrada Escritura, estudando o catecismo, frequentando com constância os sacramentos. Mas perguntemo-nos, que passos estamos a dar a fim de que a fé oriente toda a nossa existência? Não se é cristão parcialmente, apenas em determinados momentos, em certas circunstâncias. Não se pode ser cristão assim. Somos cristãos em cada momento, totalmente. A verdade de Cristo, que é o Espírito Santo, nos ensina e nos concede. Diz respeito sempre e totalmente à nossa vida cotidiana. Invoquemos frequentemente o Espírito Santo, a fim de que nos oriente pelo caminho dos discípulos de Cristo. Invoquemos todos os dias. Faço-vos essa proposta. Invoquemos o Espírito Santo todos os dias. E assim, o Espírito Santo nos aproximará de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu queria rezar com vocês uma oração para pedir os 7 dons do Espírito Santo. Essa é uma oração que o saudoso Papa João Paulo II rezava todos os dias. Uma oração que ele aprendeu com seu pai. Espírito Santo, eu te peço o dom da sabedoria para uma melhor compreensão de ti e de tuas divinas perfeições. Peço o dom da inteligência para uma melhor compreensão do Espírito dos mistérios da Santa Fé. Dai-me o dom da ciência para que eu saiba orientar minha vida segundo os princípios dessa fé. Dai-me o dom do conselho, a fim de que em todas as coisas eu possa buscar conselho junto a ti e encontrá-lo sempre junto a ti. Dai-me o dom da fé, para que nenhum medo ou consideração terrestre possa me separar de ti. Dai-me o dom da piedade, a fim de que eu possa sempre servir a tua majestade divina com amor filial. Dai-me o dom do temor de Deus, para que nenhum medo ou consideração terrestre possa me separar de ti. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho
e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.